Eu acredito que a vida de corpo inteiro é conhecer o próprio corpo e a partir disso perceber e buscar um melhor conforto. É uma educação corporal para um equilíbrio do espírito. Quando eu decidi fazer a faculdade de fisioterapia, foi muito pela curiosidade de entender como é que o movimento acontecia. Então essa complexidade toda me levou a querer ir um pouco além. Eu sentia que não era só movimentar, ganhar alongamento, melhorar o tônus, a força muscular. Tinha coisa além. Eu sentia isso principalmente porque eu escutava aquelas pessoas muito assim. E toda sessão, que a gente encontra 2, às vezes 3 vezes na semana, o discurso se repetia. Eu consegui entender que as pessoas e eu mesma, a gente estava muito desligado do próprio corpo, assim, sem saber o que meu corpo sente. E a partir da prática da ginástica holística, existe um caminho para fazer essa conexão entre o que eu tô sentindo e como é que eu percebo o que eu tô sentindo. Mas outros métodos também me chamaram a atenção e, na verdade, eu acredito que as coisas se combinam, os métodos se combinam para que o resultado seja satisfatório, assim, né? Porque se a gente está num modo super automático de trabalho, de preocupações, de, enfim, obrigações, passa e a gente não percebe. E aí, se a gente não percebe a raiva, não percebe a tristeza, não percebe a depressão, não percebe o desânimo, a gente também não percebe a alegria, a felicidade, o amor. A gente precisa perceber e saber e descobrir que existe um lado oposto, a totalidade. E a gente só consegue perceber quando começa a ligar esse modo observador de si mesmo, assim, para o corpo, né? Porque as práticas terapêuticas fazem muito isso com relação à emoção e ao sentimento, identificar o que está se sentindo, mas a gente tem dificuldade de entender no corpo o que é aquilo, para saber, por exemplo, que quando você sentir medo, estresse, uma situação onde você se sinta ameaçado, o seu corpo vai liberar o cortisol. Isso vai acelerar o seu batimento cardíaco, vai tensionar a sua musculatura. E aí, se você se liga disso, é quase que você tipo assim, tem cortisol aqui. Então a proposta é educação para que a gente consiga ligar um radar um pouco mais sensível para o corpo. Muita gente me pergunta, mas como é que é isso? Como é que eu faço para perceber a sensação que aquilo provoca, né, no nosso estado emocional, mental? Então eu faço essa varredura de como é que está o corpo inteiro, até a cabeça, e experimento algum movimento que possa trazer um alinhamento melhor ou um relaxamento melhor dessa musculatura toda, do corpo inteiro. Aí você leva o seu corpo para uma outra experiência, é o que faltava para a atitude realmente acontecer. A atitude tem 3 componentes: o componente racional, o componente emocional, nosso sentimento, e o componente físico. Muitas vezes a gente não integra esses 3 componentes, não trabalha nesses 3 componentes para realmente conseguir modificar uma atitude. Então a gente tem lá projetos super legais e aí tudo bem, a gente trabalha o racional, sabe, meta, prazo, o que eu faço primeiro, o que vem depois. Mentalmente a gente sabe fazer muito bem isso. Emocionalmente a gente está um pouco mais acostumado, mas e o físico? Como que a gente trabalha esse 3º componente de atitude de uma forma leve para que realmente você realize, construa aquilo que você está no mental já decidido? Eu sinto que é realmente a atenção para o corpo, prestando atenção no corpo, não só na emoção que está travando.
Quando cada um se responsabiliza por si, pelos seus cuidados, né, a gente impacta positivamente o ambiente que a gente vive, alinhando corpo, mente e espírito. O benefício não é só para cada um de si, né? A gente sai do eu e o benefício todo mundo colhe. Então, viver uma vida de corpo inteiro é realmente tomar a responsabilidade para si, cuidar de si.